Gente amiga, nós voltamos agora a falar daquele assunto. Ontem, principalmente, né, nós divulgamos as imagens de uma pessoa em plena luz do dia, se tocando, uma coisa absurda, ali na frente do carro, na frente de diversas mulheres. Essas mulheres gravaram. Essa vez em específico, dessa gravação, foi feita em frente a um salão de beleza, bem em frente a um salão de beleza. Mas tem outros registros de pessoas diferentes. Então, assim, fica andando lá pelas ruas do bairro Santo Antônio sem nenhuma preocupação e quando dá na cabeça vai fazer essa coisa errada aí, sabe? Esse absurdo todo e ninguém aguenta mais porque, né, ninguém é obrigado a isso. E aí é a grande dificuldade, porque essas pessoas tentaram fazer boletim, segundo elas não conseguiram, e tá aí, para baixo e para cima, fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Sabe qual que é a novidade nesse caso, né? Outras pessoas apareceram para contar mais sobre essa pessoa aí. Vem para mim. Depois da divulgação do caso de ontem no Santo Antônio, hoje nós conseguimos encontrar uma outra pessoa e um vídeo específico. Pode colocar o vídeo, por gentileza, a novidade do caso. Tá bom. Então daqui a pouco, já no segundo VT, você vai ver. Tem um vídeo novo que foi registrado no ano passado, no bairro Carlos Prates. É o vídeo que vai abrir o VT, tá? E aí você vê. Se realmente é a mesma pessoa, e tudo indica que sim, nós estamos falando só nessa coincidência agora de mostrarmos essa história e hoje termos esse novo vídeo, que já tem aí para lá de meses que está fazendo a mesma coisa. Porque o registro de hoje é lá do ano passado. Apareceu agora, porque ontem nós mostramos do Santo Antônio. Aí a pessoa de hoje que gravou falou assim, olha o que eu tenho do ano passado. É a mesma pessoa. Tá. Ô, gente, aí é demais, hein? Reportagem do Gabriel Rodrigues. Aí, eu tô achando que esse cara que tá vestido de mulher mostrando os tempos outros aí, ó. Vou filmar ele aqui, ó, porque eu tô achando que é ele, ó. Eu sei que tá mostrando os tempos outros aí, né? Eu tô de olho no você aí, hein? Veja mais uma vez as imagens. O homem de vestido, usando o turbante e uma máscara cobrindo o rosto, estaria minutos antes, segundo a denúncia, praticando atos obscenos. O vídeo foi gravado no fim do ano passado. Aqui no bairro Carlos Prates foi em novembro de 2024. Mais ou menos na segunda semana do mês, a gente começou a ter notícia de que algumas vizinhas saíram para trabalhar e esse tarado estava num ponto de ônibus aqui perto, um quarteirão antes do ponto de ônibus. Ele ficava esperando, vinha alguma mulher ou às vezes duas mulheres sem companhia masculina, e aí ele levantava a saia, todas as vezes ele estava de vestido, ele levantava a saia sem nada por baixo, mostrava o órgão genital e começava a se masturbar. A moradora conta que ficou em pânico e a notícia começou a correr entre os moradores do bairro. No caso, ele ficou mais ou menos uma semana, talvez um pouquinho mais do que isso, até começar a dar um reboliço, né? Quando as pessoas começaram a comentar e evitar aquele caminho. Quando ele era percebido, ele mudava de ponto, ele mudava de lugar. Ele ficou numa esquina da Rua Três Pontas, depois ele subiu um quarteirão, ficou um pouco antes, na Rua Teoflotone, depois ele apareceu em outra rua do bairro e ele foi mudando à medida que ele era percebido, até começar algumas pessoas a ficarem vigiando para ver onde que ele ia aparecer, para pegar ele, né, no pulo, que é difícil, porque ele é inteligente, parece doido, mas ele é inteligente. E aí ele sumiu. Quando deu muita repercussão e que já tinha pessoas vigiando ele, ele sumiu. Tanto que esse foi o único registro feito por eles. Essas imagens foram gravadas aqui no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte, e vieram à tona depois que o jornalismo da Record exibiu essas outras imagens aqui, registradas lá no bairro Santo Antônio, já na região centro-sul da capital, a cerca de 6 quilômetros daqui. Veja agora em detalhe. Usando um turbante e máscara, o tarado foi flagrado com as partes íntimas para fora e se tocando enquanto observava o movimento na rua. E essa não foi a única vez que o criminoso foi flagrado nesta mesma região do bairro Santo Antônio. Neste outro vídeo, já com uma roupa de outra cor, mas ainda assim com as mesmas características, ele repete o ato obsceno. Primeira vez eu estava abrindo, né, chegando para poder trabalhar, e aí eu já estava abrindo o salão e olhei para trás. Na hora que eu olhei, isso era umas 9 e pouquinho, na hora que eu olhei para trás, ele estava em pé, entre os carros, e já querendo já fazer
os gestos, né? Na hora eu nem me toquei, eu continuei abrindo o salão e aí assim que eu entrei, que eu arrumei as coisas, que eu sentei e olhei para fora, aí sim eu vi ele fazendo realmente o que ele estava fazendo. E ela não foi a única a presenciar os tais atos. Eu gravei ele, né, no final do ano passado, ele deu uma sumida, que parece que ele faz isso. Ele some às vezes e logo depois retorna. Aí mês passado a outra comerciante gravou ele e 2 semanas atrás eu gravei ele de novo. Porque me incomoda e passa diversas pessoas na rua, crianças, idosos, e ele faz bem aqui na frente do estabelecimento. Eu me sinto coagida, ainda mais que eu fico sozinha. As vítimas dos 2 bairros dizem ter registrado queixa na polícia. Algumas outras pessoas fizeram queixa por telefone no 190, mas a polícia informa que não tem o que fazer sem conseguir localizar ele, né? Ele não é qualificado porque ninguém sabe o nome, ninguém conseguiu abordar ele em momento nenhum. Eu chamei a polícia e ele perguntou se eu sabia se ele tinha algum problema. Eu virei para ele e falei que hoje em dia, para mim, isso é uma desculpa que as pessoas têm para não irem presas, né? Porque a pessoa, para mim, que faz isso, ela tem total consciência do que ela está fazendo. Eu chamei, só que eles não vieram. Deu o meu horário de ir embora, eles não vieram. Desde então, sem uma resposta definitiva para o caso, os moradores aqui do bairro Carlos Prates têm se feito uma pergunta incansável. A mesma de quem vive aqui na região do Santo Antônio. Quem é o tarado que vive se esgueirando por aí e que vem provocando pânico em tanta gente? É uma sensação de impotência, de vulnerabilidade, porque embora ele não tenha partido para cima de ninguém, até porque todo mundo corre, né, quando se depara com essa situação. Mas é uma sensação horrível de ele aparecer de novo em qualquer lugar e de você ser obrigado a presenciar o que ele está fazendo, sabe? Porque ele não parece ter medo, ele foge por esperteza, né? Mas ele não parece ter medo, então ninguém sabe o que mais que pode acontecer que ele vai ser capaz de fazer, né? Já vi ele de novo e ele fica circulando no bairro afora, né? Ele sempre muda de local, ele não fica só aqui nessa rua, ele fica na rua de cima, o pessoal da frente ali, que outros colegas meus de trabalho também já viram ele, entendeu? E ninguém tomou atitude até hoje, até então a gente ter gravado a situação, ter jogado no grupo do bairro que deu esse reboliço todo. Perceba que o homem veste roupas femininas. Segundo as vítimas, tudo para despistar as investigações. Ele não muda a característica dele, né? Ele continua sempre com essa mesma veste. Ele dá a parecer que ele é uma mulher, mas eu acho que ele não é uma mulher. Eu tenho certeza que ele não é uma mulher. Ele usa saia, ele tem um turbante na cabeça, ele usa uma máscara para poder falar, né, que é a máscara ainda da época da pandemia. E eu acho que é mais para disfarçar a fisionomia dele para ninguém reconhecer. O caso vem ganhando cada vez mais registros e testemunhas. A expectativa é que com a divulgação das imagens o tarado seja identificado e preso. Se for o caso de polícia, que se for um tarado, ele tem que ficar preso. Agora, se for um caso mental, que eu duvido muito que seja, porque uma pessoa que tem problema mental vai ter a capacidade ainda de pensar em vestir uma saia, de colocar uma máscara, ficar totalmente disfarçado para a pessoa não perceber que é ele. Então, assim, eu acho que é um caso realmente de polícia. Eu espero que ele encontre um doido, tão doido quanto ele, ou pior. Porque diz que um louco sara a loucura do outro, né? Se ele tem esperteza para poder conseguir escapar e esquivar na hora que ele está para ser pego, então eu acho que ele não é tão perturbado assim, né? Mas eu espero, se a polícia encontrar ele e prender, já fico muito satisfeito, porque pelo menos desse a gente está livre, né? Porque o que aconteceu aqui foi em novembro do ano passado, no bairro Carlos Prates. E ele já está agindo em outros bairros desde então, sossegado, ele só muda de ponto. Então espero que ele seja pego. Com toda a sinceridade, gente, com todos os registros que tem, com todas essas pessoas, em diferentes pontos da região, Carlos Prates com Santo Antônio, vídeo no celular de uma pessoa, vídeo no celular de outra, vídeo no celular na outra. A característica não muda, né? Que a roupa ali parece uma mulher, uma saia, um vestido, consequentemente depois outra característica é o que eles chamam de turbante, né? A máscara, ou seja, todo mundo sabe quem é. Como que a polícia não vai saber quem é com tudo isso, né?
E se fica nesses bairros, né, eu não sei mais se está no Carlos Prates, você está andando pelo Santo Antônio, mas sempre na mesma região, só mudando o ponto, é de uma rua para outra, passa para outro quarteirão, a rua de cima, a rua de baixo, não deve ser tão difícil assim de encontrar. Vai deixar continuar acontecendo? Porque a partir do registro de ontem apareceu lá do final do ano passado, no Carlos Prates. E aí, há quanto tempo que realmente faz isso? Há quanto tempo que as pessoas se sentem ofendidas numa situação que é para além de ser ofendido, porque você é obrigado, você não tem uma escolha como essa, você chega de repente dá de cara com a pessoa fazendo a coisa errada lá, com criança, com idoso, e o meu medo é o discurso da entrevistada que não se identificou, porque ninguém aguenta isso mais, está no direito, é fazer o boletim de ocorrência, pedir a polícia para ir atrás, mas o problema é o que ela disse. Imagina se encontrar uma outra pessoa ali com a disposição de resolver na hora. Aí é que está a situação, Elvis, mas ela vai pagar o preço das coisas que estão fazendo. Mas é o que eu estava falando antes e vale para qualquer situação, gente. Quando a gente começa eu sei que, primeiro, eu não vou tirar a razão dessas pessoas, as vítimas estão no lugar certinho de denunciar, ainda bem que estão fazendo isso, é nossa obrigação mostrar, cobrar principalmente. Mas eu não posso aqui dar apoio a resolver com as próprias mãos, infelizmente, não pode. Não pode. O que tem que fazer é isso, essa cobrança. Mostrei aqui a gente falar, a polícia vai atrás, boletim de ocorrência, encontrar essa pessoa, onde que ela está agora, se alguém a viu, porque tá, né, toda hora agora o vídeo aparecendo em qualquer lugar, denunciar e a polícia ir em cima. E não tem conversa para isso. E pagar o preço, responder pelo crime ali e saber se tem ou não problemas psicológicos e entender qual que é dessa pessoa, porque nós não podemos deixar isso passar mais. Não podemos deixar acontecer. Até quando que essas mulheres vão ficar presenciando isso? Chega na porta do salão de beleza, tá lá. Tá saindo de casa, tá lá. Tá acompanhado do pai, da mãe de uma criança, de repente tá lá. Não podemos aceitar isso mais, de forma alguma. Veja bem, para lá de 6 meses. Isso só que tem de registro agora. E se aparecerem os outros, né? Então tá aí. Não, passou da hora da providência. Passou da hora da providência. E eu estou com essas pessoas, estou do lado delas, mais uma vez cobrando que é preciso, não está difícil de encontrar não, gente. Não está difícil de encontrar não. A Polícia Civil informou que tomou conhecimento dessa história e imediatamente iniciou as investigações. Quem estará à frente é a Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual aqui da capital. Pedimos um posicionamento também da Polícia Militar e ainda estamos aguardando.